Fala galera, beleza? Julinho da Restec, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal e vamos para polêmica. Polêmica não? Sim, polêmica. Polêmica não, brincadeira, né? A parte. A gente fez eu fiz um vídeo aqui umas 2 semanas para trás. E nesse vídeo do carro eu falei um pouco sobre correção de dinamômetro. O que é correção? É um fator utilizado no software do dinamômetro que é, digamos assim, que é para equalizar as condições climáticas, né? Basicamente é isso para vocês entenderem. Então a gente está aqui, ó, no PK Garage, né? Tá aqui já faz pouco tempo, né? PK faz uns. Estou todos os anos aqui. Não, aqui você tá aqui faz uns. Eu estou 6 meses, né? 6 meses. 6 meses. Com a atualização nova, fiquei uns 3 meses, né? Né? No total. Total. Que tá com tipo. Vamos pôr uns 4 meses aí no total. Que tá trabalhando. O que a gente sentiu aqui? Eu já passo o carro aqui, quem acompanha o canal há bastante tempo está acostumado a ver a gente aqui. Quando era antigamente a gente, né, que era do alemão que cuidava aqui, era o mesmo dinamômetro, etc, tudo igualzinho. Porém, quando o PK assumiu aqui, eles fizeram uma atualização geral no Dino, né, uma manutenção, vamos dizer assim, né, deu uma revisada boa e etc, atualizou software e tudo mais. E de cara ali a gente já sentiu uma diferença boa de potência. Tipo, quando a gente fala assim, os carros perderam cavalo, não é, né? Começou a aparecer o que realmente tinha. O que a gente nota aqui? Aqui, ó, como é um Dino de 2 rolos, né? Você vê que ele tem, geralmente assim, tem o Dino que é um rolo só, ou seja, o carro fica apoiado somente em um rolo, geralmente um rolo maior, obviamente, e esse de 2 rolos. O que a gente notava antes aqui? Que o carro distracionava com muita facilidade. O carro ia acima de uns 400 cavalos de roda aí, distracionava e às vezes dava umas potências que não era para ter. E também a gente tem que ser correto, que eu sempre falo que o dinamômetro ele é uma ferramenta de trabalho, né? Eu sei que muitos aí usam isso aí como, o cara quer ter o papel lá para dizer que o carro dele tem 1000 cavalos. Vai de cada um, tá? Eu, Juninho, gosto de utilizar o dinamômetro, para mim é uma ferramenta. Igual a gente está aqui, ó, com o gol do Marcelo. Esse carro vinha aqui por quê? Porque a gente alterou a bomba de combustível, fizeram uma revisão, etc e tal. O carro com certeza eu sabia que ia ficar muito mais gordo do que era. Eu vou ficar na rua, que nem um louco acelerando o carro? Eu não gosto, né? Então a gente vê no dinamômetro, amarra o carro aqui e consegue fazer um acerto bem legal. Então a gente notou isso, que depois dessa manutenção, eu até brinco, cara, que não dá cavalo para ninguém, né? Não vai vir achando aqui que você vai vir com um carrinho básico que vai ter 500 cavalos, que não vai ter. E assim tem que ser, né? A gente tem que ter, para começar, medições reais, até para você ter uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio correta e também saber entender assim, né? Tipo, o cara tem lá um 1009, cabeçote original, uma ponto .50, tem 400 cavalos. Não tem, né? Não tem como, tipo, o que você tem de equipamento não vai te gerar isso, né? Quando você vai comprar uma turbina, por exemplo, a turbina ela vai estar lá. A turbina X ela é de X a Y de potência que ela vai gerar. Então é isso que ela vai gerar. Não adianta você querer achar que tem mais, que tem menos, que não vai ter. E de uns tempos para cá, depois dessa atualização, começou a acontecer. Algumas pessoas, entre aspas, não vou nem dizer reclamar, mas contestar o resultado, né? Tipo, achar que não está certo, marcando errado, tá? Porque não estava vindo mais. Sim, não, o que tinha. O que tinha antes, né? O que tinha antes. E aí, então, não reclamando, né? Mas sim, contestando o resultado, vamos dizer. Eu passei alguns carros aqui que eu até eu consegui fazer esse teste, vamos dizer, de carros que eu passei antes e depois. Teve uma Paraty do Rafael, a gente passou o carro antes aqui, tinha dado acho que beirou 200 cavalos, se não me engano, ou 201, uma coisa assim, bem pouquinho. Cara, eu vim aqui de novo, que ele trocou bico, mas exatamente a mesma pressão e tal, só vim para calibrar o carro de novo, deu acho que 170. 170, né? 170. Tipo... então, mas aí você fala assim, perdeu, né? Não perdeu. Mas é o que tem, né? Exatamente. E assim, aí você pega um motor, 1.8, que não tem 100 cavalos de motor original, você põe uma turbina com 0.8, você quer que venha 250 cavalos? A conta não fecha, né? A conta é isso, vai vir aí uns 180, às vezes um carro tem um pouco mais, um carro um pouco menos, vai variar de motor para motor, é óbvio, não tem jeito, né? Cada carro é um carro, é tudo muito diferente. E aí um dia começou esse papo, tá errado. Eu falei, vamos fazer uns testes, então, vamos
vão matar a nossa dúvida? E assim, para ser sincero, para mim hoje, eu acho que para a grande maioria dos preparadores, uma das melhores referências que a gente pode ter em dinamômetro, para mim, é o Servitec. Tá? Aqui a gente tem o Dernotron e tem o Servitec, que também é nacional, que é para mim a referência de dinamômetro. Né? Tipo, só, pô, antigamente eu passava lá na Hard Garage, passei muito carro lá, e era outra coisa que eu falava, cara, lá não vai vir essas potências malucas que vem em alguns dinamômetros, não adianta, né? Então é uma referência top pra gente. O que a gente fez? A gente pegou o carro do cartucho, mão do tinta, que a gente tinha passado o carro aqui antes, né? Carro legal, um 2.0, é 2.0? Carro 1.9? Aquele carro é 1009. 1009, né? 1009. 1009, mas assim, um cabeçote bom, top. Constante, né? Sempre a mesma coisa assim aqui. Um cabeçote top, com tudo do bom e do melhor, assim, vai, de uma X40, né? Um turbo de mancal, mas uma mecânica bacana. Então, eu falei, ó, a gente quer comparar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos amarrar o carro, vamos passar o carro com 1,8 kg, né? Eu não vou tocar no carro, 3 passadas aqui, vamos em outro, vamos até a gente resolver. Aí, feito, a gente veio aqui, amarramos o carro, demos 3 passadas, né? 3 passadas aqui. A primeira, acho que o carro estava um pouquinho mais frio, deu 370 alguma coisa. Aí depois que ele... Aí estacionou ali em 349. Vamos pôr 350. Exatamente, vai. isso aí. Ficou 348, 47, ficou nisso aí. Foi 3 passadas, 3 ou 4 passadas que a gente deu aqui. E assim, eu só olhava o logger para ver se estava ok, né? Pressão de óleo, combustível, sonda. Não toquei no mapa do carro. O que a gente fez? Soltou o carro. No mesmo dia a gente soltou o carro, subiu o carro no guincho e a gente foi na oficina do amigo nosso, do Babu, que é dono da Dredd, oficina aqui em São Bernardo do Campo, que ele tem também mesma marca de dinamômetro, né? Um Dernotron. Mesma coisa. A gente passou o carro lá. A primeira deu, né, bem parecida, assim. Foi de aí depois marcha, a gente só teve, a única diferença que a gente sentiu é que lá o rolo dele era um pouco mais leve e a gente teve que passar de 4ª marcha. Aí por isso a gente está até estudando um pouquinho, porque deu uma diferença de potência, né? Por ter passado em outra marcha, até a gente está estudando isso. Mas, pô, agradecer ele, recebeu a gente super bem lá, deu uma força, a gente está até conversando, né? A gente tem que ter uma parceria assim. Se igualar a todos, né? Exato. Estamos tudo junto no mesmo e a gente quer que o dele também funcione perfeito, o nosso perfeito, os outros. Tipo, tem que ser isso, né? Tem que ser sério, né? Tem que ser um negócio sério, porque é uma ferramenta isso aqui. É um negócio que tem que trabalhar direito. Beleza, atendeu a gente super bem lá, passamos o carro. Tiramos o carro, mesma coisa. 3 passadas, solta o carro. Amarramos, colocamos o carro no guincho de novo. No outro dia de manhã, a gente ainda voltou aqui. Voltamos aqui, passamos de novo. A gente ficou pensando em amarração. Será que a gente está amarrando o carro errado? Está errado, né? Porque aqui, ó, quando a gente vai passar, a gente amarra. Não, vocês estão vendo aqui, ó, tem as correntes aqui, cinta, etc. Então a gente amarra o carro. Aqui a gente está amarrando em X, né? Amarra daqui para lá cruzado assim. E aqui cruza aqui também. E cruza aqui, amarra na frente. O máximo que dá em uns dois. Isso, os dois rolos centralizados, né? Porque ele tem essa coisa que o da frente mede. Aí aqui a gente no Babu deu aquela dúvida, né? Isso. Que eles puxam um pouco mais para frente, né? Então vamos voltar para cá. Isso. Vamos apoiar na frente. Foi o que a gente fez. A gente pegou, voltou aqui à noite. Não, vamos passar, a gente tem que resolver. Aí testamos várias amarrações diferentes, puxando mais pra frente, só que aí não ficou coerente. Não, ficou muito. Aí não ficou legal, começou a dar muita potência. Eu até senti o carro muito solto mesmo. Assim. Você não conseguia segurar o volante. O carro puxava, era nítido que estava errado. Beleza, falou, então o jeito de amarrar é esse. É isso aí mesmo. O que a gente fez? Carregamos o carro de novo. No outro dia cedo, a gente foi lá na Hard Garage, né? Que tem um Servitec, né? Que são muito amigos nossos lá, o Márcio, o Fernando. Não colocou a mão no carro. Sim, exatamente, sem encostar no carro. Sem encostar no carro. Aí, pô, o pessoal lá também, o Fernando atendeu a gente lá super bem, o Márcio, que é parceiro, tipo, são amigos particulares, são amigos nossos mesmo. Torce, né, pra gente fazer o melhor. Estão ajudando também, o Márcio até chegou a vir trazer o carro dele aqui no começo. Logo quando eu fiz a atualização, ele trouxe o Jetta dele aqui. Ele trouxe um Jetta que ele tem lá de 400 cavalos, bateu. A gente vai chegar nesse caso aí. E beleza, amarramos o carro lá. Cara, 3 passadas exatamente igual. 347 cavalos. Foi muito igual. Muito igual. Vou chegar no outro ponto. Beleza, agradecemos os caras lá, obrigado pessoal da Hard Garage, a atenção que deu pra gente. Soltamos o carro, fomos lá perto, fomos andando até com o carro.
que a gente foi lá no Robinho, que é o dono da Made for Street. Tem também um Dinotron. Ele recém mudou pra lá, né? O Robinho, tipo, ele tá acabando de ajeitar. O software dele é igual ao meu, mesmo. Ele tá acabando de arrumar a sala do dinamômetro dele e tal, então é novo o salão que ele tá lá, que na verdade era a antiga Hard lá. Ele nem podia estar fazendo o que ele fez pra gente e... Não, é outro cara que também, sem palavras, assim, recebeu a gente, usa aí o que vocês quiserem, faz o que vocês quiserem. Amarramos o carro lá distracionou um pouco no rolo, porém potência veio equivalente, o que era pra vir, lá deu 320. 326, né? Mas que nem lá tava muito quente, porque a sala sala dele né? não tá pronta. A gente tem uma perca de uns 15 aí, acho que eu também iria igualar também. A sala dele tava bem quente, tava muito então quente também, também a gente não quis, né? A gente já viu que tava, sim. A gente foi só pra matar a dúvida também. Na primeira puxada a gente já viu que a gente deu acho que 2 puxadas, só pro carro, é isso. Então, assim, aí entrou um outro ponto, né? Que muita gente hoje em dia tem falado, e a gente falou num vídeo passado e deu bastante conversa, o pessoal comentou bastante em grupo e tal, que é certo, que é errado. Primeiro, não existe certo e errado, tá? Você tem que ir, claro, a gente tem que ter uma coerência, né? Tem que ter coerência quando a gente está passando um carro no dinamômetro para entender a quantidade de potência que ele vai dar, quanto de torque, etc. Qual que é o valor que ele vai me dar. E, repito, tem que usar como uma ferramenta. Isso aqui, ó, para que a gente vem no Dino aqui, ó? A gente passa o carro, eu quero ver como que vai ficar esse gráfico, eu quero ver se ele vai dar uma linha certinha, se ele vai ter um buraco no meio do caminho, igual a gente estava aqui passando outros carros agora há pouco, o do Afonso, que a gente está com uns problemas lá e não acha o carro, e realmente no gráfico ele é nítido que tem um problema, porque a gente tem a ferramenta. Aí surgiu o assunto correção, né? Para quem não sabe, como eu falei no começo do vídeo, a questão de correção, ela é... Vamos dizer assim, você está passando o carro aqui numa sala, né, uma sala fechada, tudo bem que a gente tem exaustor, tem o ventilador que a gente coloca na frente do carro ali, que na verdade ele é mais para refrigeração, mas também ele simula um pouco ali, vamos dizer, da velocidade do ar vindo de frente com o carro, você pode direcionar ele para onde você quiser, por exemplo, você tem essa opção. Então aí entra esse fator de correção que é para, vou me explicar de um jeito mais fácil de entenderem, que é para corrigir as condições climáticas, né? Pressão atmosférica, temperatura da sala, tudo assim em questão de altitude, que é muito importante. Então é para isso que serve a correção. O que todo mundo sempre disse é o quê? Só passa a correção em carro aspirado, certo? Carro turbo sem correção. Por que isso aí? Porque diz que o carro aspirado, ele tá pegando esse ar da atmosfera aqui, que a pressão não tá boa, a temperatura, etc e tal. Então a gente ativa aqui, ó, tá vendo? Esse SAI de 2004 é um dos fatores de correção. Então ativa esse fator. Aí dizem que tem teorias que ressaltar que o que eu tô dizendo aqui é uma conclusão minha, tá? Eu, Juninho, cheguei conversando, claro, com muita gente, mas eu cheguei nessa conclusão do que eu tô querendo dizer aqui. Não tô dizendo que eu tô certo, que eu tô errado, tá? E outra, o que eu estou fazendo aqui é porque o dinamômetro não é meu, tá? A gente usa aqui muito, mas tem amizade muito grande com o PK, é coisa de amigo mesmo, é uma ferramenta que a gente usa muito, então eu quero sim poder ajudar para o negócio, claro, cada vez ter mais clientes aqui, para ele vai ser melhor, e para mim ter também uma ferramenta à altura para eu poder trabalhar. Então é para isso que a gente está fazendo tudo isso. A gente ficou 3 dias aí, velho, né? Foi praticamente 3 dias. Só agradecer também o Juninho que o que ele fez. Não, mas é aquilo que eu falei, de né? parceria mesmo. Na amizade mesmo pra gente resolver. Pra gente também tirar aquela coisa que tava, né? Não uma dúvida, né? Não, mas fica uma pulga atrás da orelha. Tipo, o que tá acontecendo, então, né? Será que tá errado? Será que não tá errado? E ele se disponibilizou, cara, 3 dias em cima. Fala assim, que acho que a nossa cara, a hora que a gente passou, primeiro na hard que deu aquela potência, ele já falou, velho, já matou uma charada. Mas a primeira puxada que deu na hard... Já deu 340 e pouco, acabou. Já matou. Acabou. Mas beleza, aí chegamos isso, né? nessa conclusão, a questão da correção. Aí, o que dizem, a questão do turbo é o quê? O carro turbo, como ele é sobrealimentado, ou seja, tem alguém que gera o ar para ele não precisa dessa alteração de correção. Porém, como referência hoje, vamos dizer assim, que a gente falou, o Babu usa correção no Dino dele. A Hard, que é um Servitec, o Márcio, usa correção. O Márcio, cara, a gente vai estar chegando no Jetta também. Do começo, logo quando eu vim da atualização, ele trouxe o carro dele aqui
E ele viu que a gente não usava, ele, cara, brigou comigo muito, ele me injeta, né? Ele tem o Jetta dele, remap lá, que é mapeado. 400 cavalos dele, é o nível velocidade 3, né? Tem 400 de roda. 400 de roda aquele carro. Ele veio passar aqui e aí quando ele viu que eu não usava correção, ele me ensinou, ele fez eu entender que tem que estar usando a correção, só que pelo fabricante, não. Ele não quer que Ele não quer que use, não, ele me passou que não usaria, porque é uma marca diferente e tal. Só que, né, que a gente chegou ao caso lá, né? Todo mundo tá usando, né? Todo mundo tá usando. Todo mundo tá usando a correção. E não adianta assim, igual o caso do carro do Márcio, é legal porque esses carros são muito constantes, né? O carro lá tinha 400 de roda, chegou aqui e deu 360. 359. Né? E aí ele ficou aqui, ele falou, não, tá errado. Na hora que ele foi, ele falou, não, tem que pôr a correção. Ele reparou, aí ativou a correção, veio a mesma potência do Isso. Aí colocou a correção, igualou. Ou seja, aonde que eu quero chegar nessa minha teoria? Cara, outro cara que a gente conversou que tem um Servitec também, é o Kaká Daúde, que é lá de São José do Rio Preto. Ele tem um Servitec lá, que é o mesmo da Hard Garage, e também passa os carros todos com correção. Então, aí onde que eu quero chegar nessa questão da teoria que eu estou querendo dizer? Aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem um carro turbo, certo? Sobrealimentado, ok. Ele vai gerar todo o ar para alimentar meu motor aqui, para gerar minha potência. É dele, que é da turbina que vai vir, que vai gerar esse ar. Mas, da onde que ele está puxando esse ar? Cara, da mesma atmosfera que o carro aspirado está puxando, tá? Aí você vai dizer, não, Juninho, mas o carro, ele é sobrealimentado, tá bom, concordo. Porém, chega num outro fator, que é alguns testes que a gente tem, assim, do dia a dia. Quando a gente anda, os carros de corrida, por exemplo, a gente vai andar na Speed, né? A Speed é em Itatiba, interior de São Paulo, lá é alto e eu tenho até um aparelho para medir altitude, temperatura, etc. Lá é em torno de 600 metros de altitude, né? A altitude real. Porém, na época quente e tal, que o ar tá muito quente e tal, a umidade tá ruim pra gente, ele chega a dar lá mais de 1.500 metros de altitude, né? E é nítido, porque os carros perdem potência. Porque todo mundo quer andar à noite, no frio, porque vai vir mais potência. Pra você ter ideia, o Turbo Alight, por exemplo, lá vem 3,6 kg, 3,7 kg. A gente vai pro Velopark, que é nível do mar, é 4,2 kg, 4,3 kg. Quanto que eu não ganho de potência com um motor desse? Eu tenho o carro do Léo, né, cliente meu lá da Bolívia, que a gente acerta o carro dele. Ele mora em Santa Cruz de la Serra, que é uma região lá da Bolívia. É uma altitude parecida com a de São Paulo. O carro lá é beleza. Ele vai para umas provas lá, para umas corridas que é em Cochabamba, que é na altitude da Bolívia, que é absurdamente alto. O carro piora muito, né? Como que eu vejo isso? Cara, perde pressão. Eu tenho que tirar combustível. Se tirou combustível, é porque ele está menos potência. Então, eu cheguei nessa teoria o quê? Só para resumir, que a gente vai passar a utilizar a correção. Por quê? O turbo está recebendo o mesmo ar de atmosfera que outros carros vão estar recebendo, né? É muito simples isso para mim, tipo, eu tô também sofrendo, não tô pegando um ar geladinho pro meu motor, tal, a altitude tá melhor, não, tudo vai puxar o ar da atmosfera de qualquer carro que tá aqui dentro. E nisso, cara, a gente não chegou onde sozinho, foi a gente conversando, eu com o PK, com outros preparadores, eu conversei com o pessoal da Hard, deu muita atenção, o Babu, o Robinho, cara, conversei com o Kaká Daúde, que é um puta cara referência aí no ramo de performance, conversei com o Anderson Dick, dono da Feltec, e todo mundo, eu expliquei essa minha teoria, eu tô pensando que beleza? Todos não, né? Tem razão, essa teoria faz sentido, e alguns falam, não, eu penso exatamente igual. Nós estamos aqui, a gente entrou em contato com o fabricante, né, com o dono da fábrica, que ele sempre, não tem como, não precisa, não é para usar, a gente entende, né? Mas também se tem aí é porque pode usar, ali pode usar. Sim, também. Porém é difícil, porque a gente não teve, eu tô falando agora como eu, Juninho, tá? Deixei o Juninho bem à vontade para conhecer mais. Né? Sim, até para poder tentar, e não vou nem dizer debater, mas argumentar, exatamente. Mas ele acha que não, então a resposta que eu tive é tipo, se todo mundo usa, então usa também. Bem simples, né? E a gente até comentou, falou, não, a gente quer gravar sobre isso, a gente quer explicar pro pessoal, né, o porquê usar. E ele achou que a gente não teria influência na mídia, né? Suficiente na mídia. Deixa pra lá, né? Pra falar sobre o assunto, né?
Não ia passar para todos isso. Então, assim, esclarecer que a nossa intenção não é falar mal do produto, pelo contrário, a gente conseguiu ver que é tão bom quanto um Servitec, sim, né? Igualou, Marcou, cara, ele ficou igualou, foi muito igual. exatamente igual a um Servitec, Muito então igual. a gente está usando agora a correção, a gente vai usar em todos os carros aqui correção, a não ser que algum carro que eu já passei e quero comparar, a gente tira, passa sem, não tem problema, porque eu Para falo, outros clientes que queiram usar sem correção Sim, também, vai ficar à vontade. claro, Assim, fica né? à vontade, mas... Porque teve muito cliente que, como na minha cabeça tem que estar usando a correção para carro turbo, e então tem que estar usando a correção para carro turbo, então eu não autorizava, né? Porque às vezes dá diferença, a diferença pra do mais, lugar né? e tal, mas hoje eu vou deixar bem à vontade para quem quiser usar e. Até porque assim, às vezes tem muito carro que vem, que passou em outro lugar, chega aqui e o cara fala, não, E lá passava, né? e lá no outro Mas está lugar acontecendo tá isso, mas está sim, acontecendo isso. então. Que todo lugar tem correção, né? E aqui eu estava limitado, eu não podia estar colocando a correção por justamente não poder. Porque foi, vamos dizer assim, foi um padrão, um padrão que a que gente tem, encontrou aqui no dinamômetro. Então, a partir de hoje a gente passa a utilizar essa correção, que eu acho que fica mais coerente até com os outros dinamômetros ou com os principais dinamômetros, vamos assim dizer, da nossa região. Que a gente fez os testes, né? Que é de todos os testes que a gente fez, Estão usando. foi o que a gente viu que tem que usar, então esse é o padrão. Então, ficou até um vídeo bem extenso aí para explicar para vocês essa teoria que eu tô na cabeça. Cabe a cada um interpretar da maneira que quiser, obviamente, cada um vai interpretar do jeito que quer. Não estou dizendo que é o correto, tá? Estou dizendo que a gente chegou a essa conclusão. Vamos deixar aberto também, se alguém tiver uma outra teoria. Claro, se alguém quiser, a gente tá aqui para aprender conhecimento, também. exatamente. Por isso que a gente buscou buscou falar com um monte de gente, falar com 3 vezes fabricante, de dinamômetro, fabricante. outros dinos, ouvindo cada um. Se alguém deixa no comentário, alguém quiser chamar a gente aí, chama Pra discutir em qualquer isso rede também. social ou tiver contato meu. A porta também está aberta aqui claro, para para fazer quem teste, já tá? passou, quiser aqui voltar, passa com Exatamente. correção para ver a diferença. Sim. Passa. Vamos deixar aí Mas bem livre. bem aberto para todo mundo. E a ideia é isso, é fazer com que o negócio cada vez atenda a gente da melhor maneira. Então, para a polêmica aí de com correção ou sem correção, já dá para vocês entenderem um pouco qual que é o nosso ponto de vista. Espero que todos aí aproveitem esse vídeo aí, entendam um pouquinho dessa ideia e mais uma vez, deixa aí no comentário o que você acha a respeito. Para quem conhece, tem mais teoria e quiser falar, é sempre ótimo a gente ouvir. Pode comentar, entrar em contato com a gente, para a gente cada vez ter um dinamômetro melhor para usar.